A vida é feita de ciclos, né? E aquele ciclo na minha vida tinha encerrado, de boa. E eu falei, não, eu vou começar. Se não der certo, com a capacitação que eu tenho, com a vontade que eu tenho de trabalhar, eu parto para outra coisa. Cláudia Franco, administradora, atleta e professora de bike. Começou do 0 aos 49 e descobriu que o movimento é o melhor professor. Eu queria trabalhar com gente, eu queria fazer o bem para alguém, sabe? Entregar algo que a pessoa ficasse feliz. E aí surgiu o lance da escola. Podcast Hora Viva. Tudo o que você precisa aprender sobre saúde, bem-estar e motivação. Hora Viva, meu povo! Eu sou Ricardo Nakal, esse é o seu programa de saúde, bem-estar e motivação. Hora Viva! Hoje estamos aqui com uma pessoa super especial, ela se chama Cláudia Franco, ela é empresária, administradora, se formou também em TI e hoje ela tem uma empresa de bike que ensina as pessoas a pedalarem melhor. Sem contar que ela tem um super canal que se chama Sobre Sessentar. Afinal, só não envelhece quem já morreu, não é, Cláudia? Seja Verdade. muito bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. Um prazer estar aqui com você. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, né? Principalmente para falar de um tema tão importante que é a longevidade, né? Eu queria saber de você. As pessoas envelhecem hoje em dia de uma forma saudável ou não? Olha, eu acho que nem todo mundo, infelizmente. Tanto que a gente vê muitas pesquisas e números alarmantes, né? A mais recente pesquisa agora que tem a ver com a crise de saúde mental, depressão, ansiedade. Então, hoje o mundo que a gente vive, se você não se cuidar, você não vai ter um envelhecimento bacana. Eu sempre digo, olha, a saúde ela não caminha para e passo com a longevidade. Você pode ser um longevo, mas não necessariamente saudável. Então, eu acho que hoje o mundo moderno e tudo que a gente vive, ele impõe grandes desafios, né? Porque a saúde ela tem vários pilares, né? Então, a gente não é só malhar na academia ou só alimentação, o ambiente onde você vive ele interfere na sua saúde, né? Se você trabalha num lugar que não é bacana, né? Que você tem muita demanda, a cidade onde você vive. Então, assim, por mais que você faça, dependendo do lugar onde você está vivendo, essas questões todas, elas podem, com certeza, vão interferir na sua saúde. Hoje, por exemplo, eu mesma tento me alimentar o mais saudável possível, mas eu sei que o que eu como tem agrotóxico. E como é que eu me livro disso? Nem o tempo todo você tem um alimento orgânico disponível, mas só se eu plantar, né, na latinha, você não consegue ter uma horta no apartamento, né? Então, assim, para você se alimentar saudável, demanda também custos. Então, eu acho que o humano, a gente evoluiu muito em vários aspectos. Hoje a gente tem muita informação disponível, mas nem sempre você consegue ter 100% da prática. Para você ter... Né, haja visto né, o que está rolando hoje na política do Brasil. Se você ficar ouvindo tudo, né, você fica estressado, né? Você não fala, meu Deus, né, o que está acontecendo no mundo? Né? Porque não é só... Né, você vê guerra. Então, tudo isso interfere na sua saúde mental, no seu emocional. E sem saúde mental, não tem saúde, né? Então, tudo está interligado. Com certeza, olha aí. E, Cláudia, me fala uma coisa. Você trabalhou muitos anos na área de TI, né? E depois, onde que você teve o start de virar e falar, poxa, agora eu vou abrir uma empresa de pedal? Porque você ensina as pessoas a pedalarem. Muitas pessoas acham que é só pegar a bike, comprar e sair pedalando. É desse jeito mesmo ou não? Não, nem sempre é. Quer dizer, não é o adequado ou o ideal, né? Embora a bike seja muito livre, então as pessoas que conseguem mover a bicicleta, enfim, ficar em equilíbrio, ela tem a liberdade, né, de sentar na bicicleta e sair. Mas muita gente já percebeu que não basta isso, que precisa um pouco mais, né, para você ter mais segurança, conforto, né, e pedalar. Porque muita gente fala, não, mas como é que você consegue pedalar 3 horas, 4 horas? Eu pedalo meia hora e fico todo cansado, não dou conta. Às vezes as pessoas acham que é só condicionamento físico, mas antes do condicionamento físico, o uso adequado, o uso correto do equipamento, do veículo, bicicleta, ele te dá um melhor desempenho. Né? Se você sabe usar o câmbio da bicicleta, às vezes nem é uma questão de desempenho, de força bruta,
Às vezes é saber usar o câmbio. É como aquele pessoa que sai de casa com a bike, faz um passeio e volta com a mesma marcha, ela teve um desempenho muito pior do que aquele que trocou e usou o câmbio corretamente. É como você sair de casa com o carro na primeira e não trocar a marcha e fazer uma viagem com o carro. No meio do caminho, esse carro não vai funcionar, né? Sim, é verdade. Você sabe que eu sou fisioterapeuta, né? Eu Sim. atendo muitas pessoas que têm dor na coluna devido ao pedal. E nessa aula que você dá, nessa sua empresa que você tem de pedal, você ensina como se posicionar corretamente na bike, qual a altura ideal do banco, como pegar no guidão, é tudo isso que você... Exatamente. É uma ergonomia. Assim, porque se a pessoa ela pedala e ela sente desconforto, é muito comum as pessoas falam assim, eu não me adapto porque eu sinto dor na bunda, aquela coisa. Aí tem gente que fala, não... com o tempo você acostuma, você cria calo. Eu falei, gente, não é isso. não tem isso, criar calo na bunda. Né? Muita gente não sabe, mas a bicicleta ela tem que ser ajustada para o seu corpo. Ela tem que estar no tamanho correto. Por exemplo, qual que é a sua estatura? 1,87. Então, eu tenho 1,61. Quer dizer, a minha bike não é a mesma que a sua. Ela pode ser igual, o mesmo modelo, mas tamanhos diferentes. Só que muita gente não sabe disso. Então, só o fato dela usar uma bike no tamanho errado já vai causar desconforto, lesões. Então, e além da bike ter o tamanho correto, ser no tamanho correto, ela precisa ser ajustada para o seu corpo. É como uma alfaiataria. Eu compro a roupa no meu tamanho, mas precisa arrumar uma alcinha, uma bainha. Por quê? Porque você tem extensão muscular diferente, tem uns que são mais flexíveis, outros menos flexíveis. Então, você precisa ter a bicicleta ajustada para o seu corpo para ter zero de desconforto. Por exemplo, eu tenho problema de coluna e aquelas coisas todas, e eu pedalo muito, e pedalo bastante. E por que eu não sinto dor nem desconforto? Porque a minha bike está ajustadíssima para o meu corpo. Fez essa avaliação, né, corretamente. Essa técnica chama bike fit. Isso é feito por um fitter, que é chamado, né, a pessoa que ela passa por um treinamento. Muitos bike fitters são eles trabalham na área da saúde, são fisioterapeutas. Então eles entendem da mecânica do movimento, né? Então o banco baixo ou o banco alto vai interferir na mecânica do seu movimento e consequentemente nas articulações, joelhos, né, principalmente, na musculatura. Então, não é só sentar e sair pedalando. Olha aí, gente. Então, você que quer tem pedalar... muita ciência. Você que pretende pedalar, tem que procurar a Cláudia aqui na empresa dela para fazer uma consultoria com ela, né? Não é, Cláudia? A gente dá toda a orientação. Não sai pedalando por conta própria, não, que provavelmente você vai ter dor. Tem que ajustar banco, tem que ajustar a pegada no guidão, entre outras coisas. Exato. Agora, Cláudia, me fala uma coisa. Você começou a pedalar com qual idade? Bom, eu aprendi a pedalar aos 49 anos. Olha, aos 49... Você vê, gente, depois de uma certa idade, você é capaz de buscar novas funções, de novos desafios, né? Porque as pessoas às vezes falam, eu não vou começar um exercício porque eu já tô velho. Mas é totalmente treinável o nosso corpo, não é? Total. Eu praticava muito esporte. Eu entrei no esporte quando criança, né? Eu tinha 5 para 6 anos quando eu comecei o meu primeiro esporte. E eu fazia muito esporte. E por que a bike não aconteceu na minha vida? Porque no clube onde eu praticava esporte, você não podia andar de bike. No prédio onde eu morava, também você não podia andar de bike. A rua era movimentada. Então, assim, na minha época, eu já era aquela garota da cidade, né, de São Paulo, que você já não tinha tanto espaço para poder andar de bicicleta. Então, consequentemente, eu não aprendi. Foi, assim, simplesmente não aconteceu. Não foi nenhum problema que eu tinha medo, não podia ter bike. Simplesmente não tinha porque não aconteceu. E aí, quando adulta, um grupo de amigos meus me convidou para participar de uma prova de mountain bike na Patagônia, porque eu já fazia esportes radicais, eu fazia rafting, eu era instrutora. Você sempre foi do esporte, então? Sempre do esporte. Eu descia rio com bote, levava turista, Canoeing, né? E aí as pessoas falam, a Cláudia é a pessoa ideal para fazer parte desse grupo para ir para a Patagônia, porque era uma prova bastante difícil, você tinha que acampar no meio do caminho, eram 3 dias de prova. Nossa, quantos quilômetros? 100 quilômetros por dia de mountain bike, era bem puxado.
E aí me chamaram, só que eu não sabia pedalar. Então, aí, resumindo a história, eu quis aprender, não tinha quem me ensinasse, eu aprendi sozinha. E durante 5 meses, né, quando me chamaram até o dia da prova, eu me lasquei, né, para aprender a pedalar sozinha, entender o que era mountain bike. Fui para a prova, né, me apaixonei, porque era assim, ou você odeia ou você ama. E eu gostava de esporte, assim, de aventura, né? Então, tinha que acampar, teve largada às 3 horas da manhã, embaixo da chuva, super de um frio. Então, muita logística, muita coisa. Só que aquele ambiente, né, que tinha atletas do mundo inteiro, tinha atletas profissionais, tudo aquilo eu fiquei apaixonada. Legal. E aí resolvi entrar pro esporte. E foi assim que surgiu a escola, porque já estava na época que eu queria sair da área de TI e fazer alguma coisa que eu pudesse trabalhar com gente. Aí você tinha perguntado qual foi o start. Foi exatamente que no TI nem sempre você faz seu cliente feliz. Às vezes, né, a área de informática, de tecnologia, nem sempre dá 100% do que o cliente quer. Na bicicleta, hoje eu entrego o que ele quer. Ele quer aprender a pedalar, ele vai lá, ele aprende e sai feliz. Né? Eu acho que nem sempre a gente vai ter o apoio de alguém, né? Que nem você falou, você foi para a Patagônia e aprendeu ali na raça, né? Isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Porque você começar um exercício muitas vezes vai ser solitário, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas você tem que ter a força mental para começar. Nem sempre você vai ter um mentor para te ensinar. Não. E talvez no caminho você ache esses mentores, né? Depois que você deu o primeiro passo, é aquela coisa, né? Eu acho que o movimento gera movimento, não é isso? Exatamente. E assim, e a grande maioria das pessoas, dependendo da sua idade, do que você quer fazer, elas vão se opor. Tanto que eu ouvia, nossa, você é louca. Como assim agora, com 49? Você é louca. Aonde que você vai, Patagônia? Nem pensar. Que maluquice. Não, desiste, não vai dar certo. Você vai se estourar, você vai morrer, você vai se arrebentar. Eu me arrebentei, mas assim, não, né? Eu acho que fisicamente eu me desgastei muito, né? Mas não aconteceu nenhum acidente, pelo contrário, mudou sua vida. Mudou minha vida, Transformou. foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Você já pensou se você tivesse ouvido essas pessoas que falaram pra você, não vai, você é louca, desiste, não vai dar certo? Às vezes a gente não tem que ouvir essas pessoas, não é? Não tem, porque, olha, se eu não tivesse ouvido, eu não tinha feito a escola. A escola vai fazer 15 anos. Provavelmente, eu não seria tão feliz quanto eu sou hoje, né? Teria aquela frustração de não ter aprendido, de ter abrido. E depois que eu entrei na bicicleta, tantas portas abriram, mas foi um negócio absurdo. Por exemplo, eu saí de TI, eu viajava o mundo inteiro. Aí eu falei, bom, agora com bike acabou isso, né? Não vou mais viajar. Eu fui fazer prova no exterior. Olha aí. Né? O fabricante que me apoia me levou várias vezes para o exterior para fazer treinamento lá fora. Então, quando eu achava que assim, a área de TI que era uma coisa magnífica, né? Porque na época eu já tinha um cargo importante, então eu tinha muitas facilidades. Eu falei, putz, agora eu vou parar com tudo isso, encerrar a carreira, né? Sair do mercado corporativo e vou lá para Ibirapuera dar aula de bike. Né? Aí as pessoas falam, você é maluca. Também, quando eu optei por isso, ninguém incentivou. Olha. A grande maioria, olha, você vai morrer de fome, que é louca. Como? Você vai sair da área de TI, você vai abrir mão do seu cargo e tudo. Eu falei, mas, gente, eu não estou mais... Encerrou, eu era feliz, mas... o ciclo tinha encerrado. Sim. Você percebe quando a vida é feita de ciclos, né? E aquele ciclo na minha vida tinha encerrado, de boa. Né? E eu falei, não, eu vou começar. Se não der certo, com a capacitação que eu tenho e com a vontade que eu tenho de trabalhar, eu parto para outra coisa. E graças a Deus deu super certo. Que legal. Né? Então, assim... primeiro a gente tem que confiar na intuição. Isso que eu ia falar para você, porque de vez em quando a gente tem uns insights, né, que eu chamo mais de intuição, né? Parece que algo vai buzinando no seu ouvido, vai fazer isso que vai dar certo, vai fazer isso que vai dar certo. Então a gente deve sempre confiar na nossa intuição, né? Sim, né? Eu acho isso super importante. E à medida que você vai envelhecendo, né, que você vai virando uma velhinha sábia, a intuição ela aflora.
Isso é muito bacana. Parece, eu não estou falando de misticismo, não estou falando de religiosidade, não. É realmente esse sentimento, porque assim, o humano, a gente tem vários sentidos, né? Mas eu estou até lendo a respeito disso, que a gente fala, é o tato, é visual, mas a gente tem muitos outros que não são desenvolvidos, né? Até porque politicamente, por questões, né, que a gente viveu a história toda da humanidade, isso não é positivo, né? Então, porque tem a indústria, né? Então, quando você vê os indígenas, né? Você tem os respeitos aos mais velhos, né? Você tem toda uma prática mística e que dá resultado, né? Mas a gente foi perdendo isso ao longo do tempo. Então, à medida que você vai envelhecendo, isso vai aflorando. E aos meus 50 anos, né, que eu estava de 49 para 50 anos, eu estava sentindo isso. É como um chamado. Eu queria trabalhar com gente, eu queria fazer o bem para alguém, sabe? Entregar algo que a pessoa ficasse feliz. E aí surgiu o lance da escola. Que legal. E não só o lance da escola, né? Depois na pandemia, né, que você criou esse canal que chama, põe aqui no VT pra gente, Sobre Se Sentar, isso, né? Sobre Se Fala um Sentar. pouquinho desse canal pra gente, o que você entrega nesse canal, como é que foi? Porque começou pequeno e, obviamente, hoje tá estourado o seu canal, né? Então ele começou também de uma maneira espontânea, porque até com as minhas alunas que faziam ciclismo comigo, eu sempre brincava com elas e a meta delas era me acompanhar, né, na estrada, porque eu sempre estava mais forte, elas eram mais jovens, ela falou, não, o que acontece com você? Então, eu falo, vocês têm que respeitar, né, tem que me respeitar a velhinha, vocês não podem me abandonar aqui na estrada, né? E, enfim, e sempre virava aquela brincadeira e todo mundo interessado em saber como é que eu mantinha a minha jovialidade, a minha disposição, essa coisa de sempre estar querendo fazer alguma coisa, acordar cedo e, sabe? Então, eu sempre falava para elas o que eu fazia, era o meu estilo de vida. E depois eu comecei no Instagram, como assim, era um álbum de foto, né? E comecei a falar um pouquinho disso. Principalmente que eu ia fazer meu aniversário, então eu falei, vou abrir um Instagram para celebrar meus 60 anos. E aí comecei a postar pouca coisa, mas aí eu comecei a intensificar mesmo de 1 ano e meio a 2 para cá. No começo era uma coisa bem pessoal, só que aí as pessoas tinham muito interesse em saber sobre mim, o que eu fazia, né? Então, se eu postava, eu passando creme Nivea no rosto, as pessoas queriam saber, por que você usa o creme Nivea? Isso é bom, não é? Aí eu comecei a perceber esse interesse e comecei a querer entregar mais, Sim. espontaneamente. E aí, organicamente, ele foi crescendo. Ele foi crescendo e eu fui percebendo o interesse e hoje, assim, virou um trabalho, né? Hoje eu me sinto na obrigação de entregar o conteúdo. Legal. E o que você acha hoje da responsabilidade, porque você virou uma influenciadora, naturalmente, né, com o seu canal. A responsabilidade que nós temos de passar uma informação adequada, seja no podcast, seja como influencer, porque muitas vezes nós não somos formados naquilo que passa. As pessoas não são formadas naquilo que estão passando, né? Por exemplo, uma blogueira que faz academia todos os dias, vai entregar um conteúdo de academia, mas ela não é formada naquilo. E como é que você enxerga essa responsabilidade do influenciador para entregar o conteúdo para o público, sabendo que ele vai reproduzir aquilo? Hoje todo mundo tem voz, né? E você não tem como arbitrar em cima de tudo isso. Eu acho que cabe mais a quem está, assim, você selecionar o conteúdo que você quer ouvir. Então, você saber quem são aquelas pessoas, né? Tem muita gente que acha que eu sou médica. Eu faço questão de dizer, olha, eu não sou médica. Eu falo sobre saúde, eu dou as fontes da onde eu consegui esse conteúdo. Eu sou uma estudiosa, eu sou uma interessada no assunto, né? Mas eu vejo que, assim, se for uma pessoa de má fé, você pode usar, sabe, fazer uso daquela inocência, daquela credulidade que a pessoa tem naquilo que você está passando. Então, a mídia social, por ser tão livre dessa maneira, o que eu recomendo é que, assim, que as pessoas elas fiquem atentas ao conteúdo que ela consome e da onde está vindo esse conteúdo e quem é que está falando, né? Buscar referências. Isso é importante, porque você vai ter de tudo. Sim. Infelizmente, você vai ter de tudo. E não tem uma política
sobre isso, porque é livre, Sim, né? sim, claro. Então, eu acho que cabe mais a quem está buscando a informação lá. Legal, fazer uma filtragem. Fazer né? uma filtragem. Eu até postei sobre isso. Eu falei, olha, tem gente que reclama, no meu conteúdo só aparece besteira. Eu falei, porque em algum momento você consumiu curtiu, aquela besteira. você olhou, você viu, você curtiu, comentou ou compartilhou. E a partir daí o algoritmo entende que você se interessa por aquele assunto. Então, eu acho que a filtragem é muito mais de quem está ali buscando, né, fazendo as suas buscas e curtindo. Certo. É que tem também, a gente fala em envelhecimento, né, tudo. Tem 2 tipos de envelhecimento, que a gente chama o processo de senescência, né, que é o envelhecimento fisiológico, que todos nós deveríamos ter naturalmente, e senilidade, né, que é o envelhecimento patológico, né? E hoje em dia a gente até vê pessoas chegando 80, 90, mas chega nesse processo de senilidade, né, que é o envelhecimento patológico. Em contrapartida, também a gente vê muita gente de 60, 70, 80 que está chegando muito bem no processo de senescência, envelhecimento fisiológico. E como é que você encara esse período de envelhecimento, principalmente para a mulher? Como é que você enxerga esse envelhecimento para a mulher? Você acha... Porque muitas mulheres hoje batem uma idade, elas se sentem tristes, deprimidas. Poxa, realmente estou velha. E o mercado de trabalho também com elas é muito cruel, né? Seja para TV, tudo, bateu 60, 70 anos, a mulher, muitas, infelizmente, são descartadas, assim. Né? Como é que você enxerga esse cenário? O envelhecimento da mulher, ele tem um peso muito, muito, muito maior do que o do homem. Né? E é uma questão... É uma questão assim, cultural, né, que veio da indústria, né, de séculos atrás, né, e a indústria vai incutindo, né, no universo feminino essa questão de você não poder envelhecer, de você se manter eternamente jovem. Que as pessoas enxergam o envelhecimento até como um pecado, né? Muitas pessoas enxergam o envelhecimento como uma coisa trágica. Quando é a idade que nós mais estamos maduros, nos tornamos o que a gente queria mesmo, como maturidade, né? E as pessoas enxergam assim, né? Muitas, né? Muito. Mas tudo isso veio dessa questão, né? Dessa questão cultural de levar a mulher para esse cenário que a gente vive hoje, que eu acho que é um cenário que é muito peso para o seu emocional, né? Então, você não poder envelhecer naturalmente. Então, vou dar um exemplo, né? Você pega a indústria de lâmina, né? Que eu tinha comentado nos bastidores aqui, ela falou, vou falar da Gillette. É um exemplo de uma indústria que tem 110 anos de mercado e nos anos 30, eles começaram a querer vender mais. E para vender mais, eles tinham que aumentar esse público. Antes, que era só homem para fazer a barba. Eles precisavam aumentar o público. O que eles fizeram? Artilharia em cima das mulheres. Começaram a incutir nas mulheres que ter pelo no corpo era ruim. Pelo na axila, nas pernas. Então, se você pegar uma foto da Sophia Loren nos anos 50... de vestido, de alcinha, ela tem pelo embaixo do braço. Né? Se você ela é linda, maravilhosa, e ela já era, né, famosa em Hollywood, e tinha pelo, porque naquela época elas não depilavam. Sim. Né? E aí ter pelo na axila passou a ser algo péssimo, né? Ruim, sujo, feio, e hoje quem deixa pelo na axila é transgressora, né? Então você vê que a indústria incutiu isso no universo feminino, assim como outras coisas, né? Você pode, por exemplo, você vê a questão da menopausa, né? Menopausa, você entrou no climatério, menopausa, lá você velha, está acabada, né? Tá fora do mercado. E isso também foi incutido através da indústria. E hoje eu vejo a indústria ainda... houve uma evolução, mas ainda uma evolução num conceito muito pesado de juventude. Então, você tem que fazer reposição hormonal para você continuar com a sua libido não sei aonde, para fazer assim, tarará, e continuar com musculação. Não é preservar, não é questão da saúde. A menopausa traz inúmeros incômodos, mas tudo que é vendido não é só para aliviar esses incômodos, é vendido como assim, olha, esquece, você vai continuar sendo a deusa maravilhosa, super jovem.
Entendi. Então, esse conceito que é o anti-aging, né, tudo que se fala, anti-envelhecimento, traz o envelhecimento como uma patologia e não como a senescência, como um processo natural do ser humano. Então, você tem que se manter jovem e esse caminho que eu vejo tomar da menopausa tira da gente a questão que a gente está falando da intuição. Aquela energia que era voltada para a fertilidade, ela traz para a mulher, quando não é mais direcionada para a fertilidade, ela traz para você uma série de benefícios, que é você ter mais tranquilidade, mais intuição, sabe? Você fica mais sensível, né, a perceber as coisas do ambiente, dos locais. E isso não é trazido como... ele não é impulsionado, ou seja, isso não é trazido como uma coisa boa. Então, assim, a avó perdeu a voz, né, enquanto você pega em culturas indígenas, onde o ser velha é ser respeitado. No Japão, por exemplo, você pega a cultura oriental, que os velhos são respeitados, as mulheres velhas são respeitadas, né? Na cultura ocidental isso acabou. Acabou. Então você perde a voz, né? Então aquilo que você traz de sabedoria, de intuição, que a gente deveria praticar, né? Ter práticas para aflorar mais ainda, não, você está buscando o quê? Você esquece tudo isso e você se entope de suplementos e medicamentos para você trazer uma juventude que sabe que não vai voltar. Sim, muito bom. Então, o que você está falando para a gente é que a menopausa, as mulheres têm que aceitar, né? Não é esse bicho de 7 cabeças como todo mundo acha. Chegou a menopausa, tô velha e acabou. Não é bem assim, né? Não tem o lado só ruim, né? Não tem o lado só ruim. O lado ruim você tem como tratar. Mas esse tratamento, ele não deve vir com a obrigação de manter você jovem. Sim. É como se você, assim... tudo é feito para você... Olha, você vai continuar tendo a performance de uma mulher de 40 anos. Não é isso. Né? Não, eu acho que o objetivo não é esse. Você tem que se tratar para eliminar aquilo que incomoda realmente, mas não como uma doença. A menopausa não é uma doença. E hoje ela é tratada como uma doença, como algo que, pelo amor de Deus, assim, a gente... E eu venho de uma época que não se falava, né? E você ia no médico, o médico fala, não, é normal, é isso mesmo. Então, não tinha nenhum tipo de tratamento. Né? Não se falava dos tratamentos, mas hoje é o oposto, né? Então você sai de um 0, aí passa a falar, só que esse falar não tem a ver, né, com esse estudo. Olha, a partir do momento que eu entro na menopausa, o que a menopausa me traz de bom? Aonde é que eu tenho que intensificar esse bom? Não, tudo pouca isso gente fala disso, né? Tudo isso é abafado, abafa. E aí coloca um spot super grande em quê? Em te manter jovem. Então, se eu vou tomar hormônio, é para me manter jovem, não é... Sabe? Então, eu acho que sai completamente fora do processo natural do envelhecer. Eu acho que também a sociedade, muitas pessoas não aceitam o processo de envelhecimento. Então, é o anti-age que você fala. As pessoas buscam tudo anti-age, anti-idade. Eu tenho que fazer de tudo para me manter jovem, realmente, né? O que você aconselha para essas pessoas que já atingiram a terceira idade para se aceitarem, principalmente que estão nessa terceira idade, em termos de exercício, em termos de alimentação, em termos de consciência mental, que você chegou na terceira idade, mas você não está morto, você pode fazer exercício, você pode se alimentar bem. Você tem alguma dica para esse pessoal que está entrando na terceira idade e quer envelhecer com saúde e aceitando a terceira idade? É uma briga difícil, porque você tem todo um mercado incentivando o tempo todo o anti-age. Então, em primeiro, assim, acho que em primeiro lugar é a pessoa saber que a partir dos 60 anos que oficialmente você entra, né, você passa a ser um idoso, no caso no Brasil,
é saber que a partir daí você tem muita vida ainda pela frente. Né? Você tem muito tempo pela frente, né? Porque a gente se tornou longevo. Então, ainda quando você entra na fase, lembrar que o envelhecimento é a fase mais longa da vida do ser humano. Se você comparar com as outras fases, né? Quando você entra no envelhecer, é a fase mais longa. Então, você tem muito mais vida ainda. Então, primeira coisa é isso, saber que você vai viver muito. E aí tem um trabalho, que eu acho que é um trabalho mental, né? Que trabalhar com o seu emocional. Né? E claro, aí vem todo o restante, porque eu acho que primeiro você trabalhar a sua saúde mental, porque senão você também não consegue ir para uma academia, você não vai ter disposição, né? Você não pode deixar aquela coisa, sabe, se você fica depressivo, ansioso. Então, trabalhar essa questão da saúde mental para que você consiga dar conta de todo o resto, né? Fazer boas escolhas de alimentação, ter prática esportiva, socialização é importante, né? Que a gente falou do ambiente onde você vive, com quem você faz a troca. Por exemplo, eu tenho o privilégio de lidar com muita gente jovem, né? Com criança, com adolescente, aonde eu trabalho. E isso é muito legal, essa troca é muito bacana. Né? Então, você aprende também com os jovens, né? E aquele vício, aquela energia que eles trazem, isso também é muito importante. Então, você também proporcionar ambientes onde vão te trazer uma energia bacana. Então, eu acho que é todo um conjunto para que você possa ter esse envelhecimento. Mas eu acho que, em primeiro lugar, essa questão emocional, principalmente para as mulheres, né? Para a gente não ceder ao mercado. Porque quando você acolhe o seu envelhecimento, todo o peso vai embora. Sim. Sabe, hoje teve uma época que eu tinha vergonha, tô com ruga, né, colágeno está indo embora, tinha vergonha do corpo, mas eu falei, peraí, né, o ambiente onde eu moro, né, não é o meu corpo, eu tenho que ser feliz nele, né, porque não tem a coisa pior do mundo você tá infeliz na própria pele. Isso é um castigo, né? Então, eu tenho que aceitar do jeito que eu sou. E eu falei, eu tenho que encarar essa senhorinha que está aí no espelho e acolher. Que quando você acolhe, né? Quando você não briga e fala, nossa, eu estou feia, estou isso, aquilo. Quando você acolhe, te dá uma paz e tudo fica bonito, fica bacana. Então, você passa a ter um outro olhar, né? De que não é só o jovem que é bonito, o velho também é bonito. Você vê uma pessoa envelhecer, sabe? Você vê toda a passagem, eu olho minhas fotos, né? De quando eu era bem mais jovem, estou vendo, acompanhando, e agora com toda essa exposição em mídia social, você pega vídeos que eu fiz há 3, 4 anos atrás, eu estou muito diferente. Então, você vê, poxa, o tempo passa, mas isso é legal. Né? É legal você ver esse seu amadurecimento, esse seu caminhar. Eu acho que falar de finitude é importante, a gente ter essa noção da finitude. Porque quando você pensa na finitude, você quer viver mais agora. Você quer viver bem. Quer aproveitar o tempo. Quer aproveitar o tempo. Né? E tempo é a única coisa que, você sabe, você perdeu, você não volta, você não tem como recuperar. Então, eu acho que a gente, pensando nessa finitude, você vai viver mais agora. Então, você vê que é todo um processo. O envelhecimento ele passa a ser complexo por tudo aquilo que a gente traz de cultura que combate. Então, não é uma coisa simples. Né? Você tem que pensar em muitos pilares para você ter um envelhecimento feliz, envelhecimento saudável. Certo. Cláudia, me diz uma coisa. Então, na sua opinião, a terceira idade é a melhor idade? Eu não sei se é a melhor idade. Né? Porque eu acho que todas as fases da minha vida eu fico feliz. Eu acho que essa coisa do melhor idade que criaram é exatamente para ainda é meio preconceito, né? De falar assim, ninguém fala velho, né? Você tem que falar assim, eu sou da terceira idade. Pô, por que você não pode usar a palavra velho? A palavra velho também é cheia de preconceito, tem um peso muito grande, que significa que é tudo que é ruim, que não presta, né? Então, assim, essa coisa da melhor idade também veio meio que querer
assim, meio que mascarar um pouco essas questões do envelhecimento. Eu acho que todas as fases são boas, todas as fases são ricas, todas as fases têm suas dificuldades, né, seus desafios e tem seus lados bons. Então, o envelhecimento, eu não acho que é a melhor fase. Eu acho que ele é tão bom quanto as outras, tem desafios, né? Você pega os desafios que um adolescente tem na vida, né, que são terríveis, né, são os mesmos, muitos o peso do que a gente tem agora. Talvez o peso maior seja o caminhar para a finitude. Eu acho que esse é um peso grande, de você saber que você toma ciência, porque quando a gente é jovem, você vive como se você não tivesse fim, né? Quando você envelhece, você sabe disso. Então, assim, eu acho que é uma fase linda, eu acho que pode ser uma fase muito boa, muito feliz. Isso também passa por questões sociais. Claro que o envelhecer de quem, né, de uma certa classe social é mais difícil do que de outra. Então, o envelhecer ele também é diferente de acordo com regiões que você mora, né? Então, tem tudo isso. Então, eu acho que é uma fase que pode ser muito boa e feliz. Ô, Cláudia, e também nós percebemos que muitas pessoas não ficam pensando muito na morte, né? Muitas pessoas vê que tem mais tempo de retrovisor para olhar agora do que para-brisa, né? Isso me faz lembrar muito uma Charlie que eu vi uma vez, que era o Snoopy, né? E o Charlie lado a lado, e o Charlie fala pro Snoopy: nossa, um dia eu vou morrer. Aí o Snoopy fala: mas todos os outros dias não. Então, eu achei bem interessante, conveniente falar isso agora, porque muitas pessoas, quando estão se aproximando dos 60, 70 anos, começam a ficar com aquele pensamento obsessivo: pô, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E como que a pessoa é capaz, na sua opinião, tem alguma estratégia para driblar esse pensamento da morte, algo assim? Ou é alguma questão que nós devemos sim pensar e trabalhar a nossa mente para melhorar? Eu acho que é uma coisa a ser pensada, mas depende da forma como você pensa a respeito. Então, assim, é uma coisa a ser pensada, porque quanto mais você pensa na finitude, melhor você quer viver e mais você quer esticar o seu tempo. E como é que você estica a sua idade biológica, né? Não a cronológica, mas como é que você vai esticar isso? Com boas práticas, com estilo de vida saudável. Agora, o pensar na finitude, ele é importante, porque são vários aspectos que a gente pode pensar a respeito. Por exemplo, o que você quer deixar de legado, né? Como é que você quer deixar esse legado para quem está ficando, para as pessoas que estão aqui? A própria parte administrativa de tudo, né? Então, por exemplo, se você tem herdeiros, se você não tem... Então, ninguém pensa nisso. E muitas vezes a pessoa morre e deixa vários problemas para quem ficou ser resolvido, né? Então, se você pensa de uma maneira clara, né? Tem gente que tem muito preconceito. Não fala da morte, que parece que você está chamando morte, né? Então, isso é uma coisa que eu falo, não, a gente tem que pensar nisso, né? Eu mesma, quando comprei o jazigo, né, para minha família, muitos anos atrás, nossa, as pessoas queriam... Sabe, eu comprei escondido, para você ter ideia. Porque as pessoas da família falavam, não, você vai comprar um jazigo, que coisa absurda, parece que está chamando a morte. Eu falei, não, isso é uma coisa que a gente precisa ter, a gente nunca sabe, né? Quando vai precisar. E eu comprei escondido, aí quando precisou eu tinha, né? Então, são coisas que a gente, se a gente encara de uma maneira realista, isso te dá ferramentas para você viver melhor. Sim. Né? Então, você vive melhor quando você encara a situação de uma forma natural. Porque é natural, tudo tende à entropia, né? Tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Então, o que a gente tem que fazer, que é, enquanto está aqui, tentar viver o melhor possível. É verdade. Aí, uma aula aí com a Cláudia, hein, hoje, hein? Ô, Cláudia, certamente você deve ter assistido The Secret Blue Zones, O Segredo das Zonas Azuis, né? E é um documentário que tem até na Netflix, né? Que ele mostra os países onde tem maior número de centenários, né? A gente tem lá em Sardenha, na Itália, a gente tem em Okinawa, no Japão. Nos Estados Unidos, em Loma Linda. Isso.
tem Costa Rica e tem outros, mas acho que 2 países que também tem. E o que chama a atenção é que o propósito na vida do idoso é muito importante. Aliás, a comunhão, né? A união de pessoas da mesma idade parece que faz com que eles tenham uma longevidade ainda maior, né? Por exemplo, no Japão, em Okinawa, eles têm um grupo lá que chama Moais, né? É um grupo que vários idosos se reúnem ali para... Eles têm atividades de jogos, eles têm dança, eles têm brincadeiras. É uma comunidade que foi feita para ajudar um ao outro, né? Uhum. E eu acho que esse protótipo aí, se fosse implementado em outros países, ia aumentar a expectativa de vida, né? Porque muitos idosos, eles tendem a ficar deprimidos, tendem a se isolar, né? Como é que você encara isso hoje? Você vê esse projeto valioso no nosso futuro aqui? Você vê esse projeto algum dia vindo para o Brasil? Porque eu nunca vi isso, né? As pessoas não se preparam para a velhice, assim, em termos de socialização, né? Lá eles já pensam na velhice, compram até algum terreno para montar uma casinha quando ficarem idosos, num vilarejo só de idosos, de amigos, né? Eu já vi esses casos. Mas aqui no Brasil parece que isso não é viável, né? Por enquanto. Ou se fala muito pouco. Né? Se fala pouco, mas está começando. Né? Eu vejo muitas iniciativas na própria Prefeitura de São Paulo. Tem várias iniciativas de socialização, de muitas atividades, tudo gratuito, né? Que você tem que buscar informação. Quando você envelhece, né, você começa a envelhecer, é natural você se isolar mais. Né? Hoje eu falo assim, hoje eu vivo a minha solitude, que é diferente de solidão. Eu trabalho o dia inteiro, tenho contato com um monte de pessoas, né? Falo com muita gente, mídia social, aquela coisa. Então, assim, minha vida é bastante cheia, mas eu tenho meu momento de solitude. Eu sinto a necessidade de, muitas vezes, me isolar, ficar quieta no meu canto, até para poder absorver, estudar e pensar em tudo isso que eu estou aprendendo. Porque o canal, eu falo assim, o canal eu faço para mim e compartilho com todo mundo. Sim. Eu não faço para as pessoas. Né? Porque ali virou um momento de muito aprendizado meu. Legal. Pesquisando, como você fala, do filme. Eu fui assistir, li o livro. Então, eu vejo... o cara que fez, aliás, fazendo uma correlação, o cara que fez o documentário, ele é especialista em pedal, né? Exato, né? Porque ele viajando, pedalando, que ele foi percebendo tudo isso. Então, eu vejo assim, existem muitas iniciativas, mas eu acho que a gente... Hoje eu vejo um certo atraso no nosso país em relação a isso, a políticas públicas voltadas para o envelhecimento. Eu acho que a gente está atrasado. Hoje a saúde pública já está colapsada. Você imagina que em 2030 a gente vai ter uma quantidade de idosos muito maior do que tem hoje, maior do que 14 para baixo. Né? Em 2050, acho que a gente chega a 30 e poucos % de idosos no país. Então, assim, a política pública, eu não vejo uma ação efetiva e rápida. O Brasil está envelhecendo rápido e daqui a pouco a população está decrescendo. Né? Então, eu vejo poucas iniciativas ainda em relação a este volume. Tem as iniciativas, mas eu acho que também cabe a nós assim, buscarmos e demandarmos dessas iniciativas, porque enquanto você está lutando para se manter jovem, você está perdendo tempo de lutar para o seu bom envelhecer. Né? Então, enquanto eu estou preocupada lá, nossa, eu preciso encher a cara de botox, não sou contra, já fiz várias vezes, mas assim, não é aquela, sabe, não pode ser o seu propósito. Né, final. Então, assim, a gente gasta muita energia nessa coisa do anti-envelhecimento, enquanto a gente deveria gastar energia no pró-envelhecimento. O que eu tenho que fazer para ter uma boa velhice? Né? E essas políticas públicas todas, eu sinto um atraso. Hoje eu tenho um sentimento de urgência.
né? Então, com esse meu envelhecer, eu acho que o sentimento da urgência bate em todo mundo. Olha, eu quero fazer muito mais, quero viver, quero ter mais tempo para fazer, e eu tenho pouco tempo. Eu sei que eu tenho pouco tempo, né? Como você falou, eu tenho mais para-brisa, né? Então, assim, eu sinto que eu tenho pouco tempo. Então, eu tenho esse sentimento de urgência, e eu não vejo isso nas iniciativas da política pública para proporcionar para a população que está envelhecendo e os que estão hoje nessa fase ter esse acompanhamento e uma iniciativa que traga isso. Então, você vê muito co-housing, co-living acontecendo, mas num esquema totalmente comercial. Assim, e aí você vai ver preços, são carésimos os lugares, né? Diferente de você ter... Inacessível, né? Exatamente, totalmente inacessível. Então, aquilo que existe não está para a população como um todo. Muito legal, hein? A Cláudia aqui está dando uma aula para nós, né? Ô, Cláudia, eu queria que você... Vamos finalizando aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores de como envelhecer com saúde e algo que você queira comentar aí. Fica à vontade, o tempo é seu. Então, me ocorreu agora, esse recado é mais para as mulheres, né? Que foi uma frase que a Rita Lee falou, a saudosa, né? Falecida Rita Lee, ela diz que as peruas, elas brigam com o tempo e as feiticeiras têm o tempo como amigo. Não é exatamente essa frase, mas eu acho que é isso. A gente não tem que brigar com o tempo. A gente tem que acolher a velhice para tirar esse peso e viver feliz, né? Você tá feliz na sua própria pele, curtir a sua transformação e cuidar, né? Porque você não precisa envelhecer assim, montanha-russa. Você pode ter um envelhecimento com freio de mão puxado, né? Então, você vai fazendo um processo mais lento e para que você curta tudo isso que vem, né? Com as coisas boas que vêm com a velhice. Muito bom. É isso aí. Acho que a gente tem que envelhecer curtindo essa jornada, né? Total. Do que só chegar no final sem olhar a paisagem, né? Exato. Vamos envelhecer tendo qualidade, tendo saúde e envelhecer de uma forma social até interessante, né? Exato. Essa que eu acho que é a mensagem. Isso, Ricardo, é isso mesmo. Cláudia, eu quero agradecer muito a sua presença, foi muito esclarecedora. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o espaço e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Siga ela aí, Sobre Se Sentar, acompanhe o canal da Cláudia, que é super legal. Gente, vamos ficando por aqui, obrigado, até a próxima.